Bom dia, meu nome é Érica Regina e vamos falar sobre fungos micorrízicos arbusculares como ferramenta agrícola e ambiental. O que são fungos micorrízicos arbusculares, ou FMAs? É um tipo de micorrízica em que os fungos penetram as células corticais das raízes de uma planta vascular. Se caracteriza pela formação de estruturas únicas, como os arbúsculos, e as vesículas por parte dos fungos do filo Glomericota. Também ajuda a planta a absorver nutrientes que em solos que ela não consegue sobreviver, como os nutrientes são os fósforos e micronutrientes do solo. Crê-se também que o desenvolvimento das primeiras plantas avasculares e para se firmar na terra se deu por meio desses fungos. É uma relação entre simbiótica, mutualista, que é altamente evoluída entre as plantas e os fungos. Está em quase 80% de todas as famílias de plantas vasculares do nosso dia a dia. Um exemplo bem comum é o milho em plantações. Teve muitos estudos de 40 anos para cá sobre as funções da micorriza nos ecossistemas, quais os papéis que ela podia desenvolver, o que ela podia fazer de benefício para o solo. Mais à frente vamos ver. Esse conhecimento é aplicado aos esforços humanos na gestão e na reestruturação de ecossistemas e na agricultura em solos pobres. Pronto, podemos ver aqui, temos duas imagens. Aí esses pontinhos pretos com as bolinhas, essas são as micorrizas. Ó, tá vendo como é a estrutura deles? Na absorção e troca de nutrientes, os fungos de micorrizas arbusculares são simbiontes obrigatórios, possuem capacidade sapóbica limitadas, não são muito decompositores e dependem das plantas para obter compostos de carbonos, absorvendo os produtos da fotossíntese da planta hospedeira de forma hexagonal de exose. O aumento do carbono que é oferecido pela planta aos fungos das micorrizas arbusculares aumenta a absorção do fósforo e a transferência desse fósforo para as plantas. A absorção é a transferência do fósforo mas também é diminuída quando a quantidade de fosfocinato fornecido pelo fungo desce. A concentração de fósforo disponível na raiz da planta pode ser aumentada pelas atividades micorrízicas, dando crescimento a ela. As FMAs diminuem o pH das rizóferas devido à absorção seletiva de nitrogênio de amônio, quando acontece a liberação dos íons. Aí acontece a diminuição do pH e aumenta a solubilidade do fósforo. Aí na absorção, as hifas absorvem o nitrato de amônio, que também aumenta o fluxo de nitrogênio para as plantas, pois o nitrato é absorvido até a superfície interna do solo, tendo que ser absorvido por meio de difusão, como podemos ver na imagem. Aqui temos a imagem de um milho e a absorção, como ela é feita. A sustentabilidade de muitos ambientes tem sido graças a associações das FMAs com as plantas. Por quê? Os benefícios das plantas aos solos
pela associação simbiótica com os micro-organismos do solo, que é graças às FMAs. As microrrízas, elas têm um papel importante, pois estão relacionadas à maior parte da absorção de nutrientes e melhoramento das relações hídricas em solos que não têm água. Elas dão também proteção às plantas contra patógenos, metais pesados, além de tornar elas mais competidoras no meio ambiente, recém-colonizado, absorvendo os nutrientes que ela precisa, a água, para que ela possa desenvolver. Elas também têm as associações microrrízas perdem efetividade em solos com fertilidades muito altas, podendo a relação se tornar parasita para as plantas. Os solos com maiores teores de fósforo sugerem que o custo da simbiose possa ser maior que seu benefício. Tem um prejudicamento aí, porque o fósforo vai estar maior e vai causar, em vez de benefícios, malefícios. Os tipos de micorrizas. Elas podem ser endomicorrizas ou ectomicorrizas. As endomicorrizas também são conhecidas como micorrizas arbusculares. Esses fungos atingem as células das raízes, a maior parte são desse tipo, como podemos ver nessa primeira. Essas são as arbusculares. Já as ectomicorrizas são os fungos que não atingem as raízes das células. Elas apenas as rodeiam através de uma espécie de invólucro, formando pelas hifas de filamentos do fungo, ó, como podemos ver. Ó. Elas fazem enroladinho e no outro, ó, ela vai mesmo na raiz. As atividades micorrízicas na agricultura. As micorrízas têm sido utilizadas na agricultura com o objetivo de garantir a sustentabilidade das plantações e também aumentar a produção, porque devido ao solo ser muito degradado por várias plantações, aí com a ajuda das micorrízicas, ela aumenta a produção. Os solos pobres por muitas plantações podem ser enriquecidos com fungos, como eu falei, e melhorar a produção. A utilização das FMAs pode reduzir a utilização de fertilizantes e venenos, porque como ela vai absorver mais nutrientes, ela vai crescer mais bonita e ao aumentar, não vai precisar de fertilizante, porque elas matam as pragas. Aí as associações das FMAs se associam a 80% das espécies, por isso elas melhoram os solos de plantações. Quais são as plantações importantes assim para a nossa cultura alimentícia? Ela faz associação. A utilização de FMS na agricultura pode contribuir para a redução dos insumos agrícolas, que são os fertilizantes e as pragas, importantes na cultura do algodão, feijão, milho, soja, café, que são altamente dependentes da obtenção de boa produtividade e com a ajuda das FMA, ela ajuda a crescer. Para contribuir com as perdas causadas por estresse hídricos em solos pobres, os FMAs contribuem na absorção de 80% do fósforo, 60% de cobre, entre 10 a 25% de outros nutrientes que uma planta precisa. Ó, como podemos ver aqui, temos 3 amostras de plantas. Vocês podem verificar que cada uma a raiz muda. A que está maior é a que tem a presença de micorrízas, que são os FMAs. Ó, podemos ver ó, que essa última está do tamanho maior que o lápis. Os FMAs são usados em plantações com deficiências hídricas para a manutenção do crescimento vegetal sob estresse hídricos, como a aroeira do sertão, o umbu, que no umbu tem bastante, porque ele é sempre verdinho, a aroeira também, o capim bufeno, que aumentou significativamente os teores de clorofila presentes nele, em plantações de soja e feijão em Minas Gerais. Um estudo indica que eles foram
micorrizada com Gomos ethnocatium e Gomos macrocarpus, que favoreceu o crescimento da parte aérea e das raízes das plantas, favorecendo o crescimento e aumento da produção. Que no estudo indica que a produção estava caindo e devido à implementação das FMAs aumentou a produção e deixou o crescimento mais bonito. Em um cafezal em Vitória da Conquista, na Bahia, os cafezais eram cultivados em solo perturbado pela erosão e sem cobertura. Aí tem uma menor diversidade de FMAs em épocas chuvosas e uma menor produção também. Já em épocas secas, a restrição hídrica induziu os FMAs. Quando se associaram à planta, ativaram um mecanismo de adaptação, fazendo o aumento da produção pelo fato de condicionarem menos ocorrência de erosão, evitando perda de nutrientes. O estudo traz o gráfico que mostra, como podemos ver aqui, no tempo chuvoso, as FMAs, nas plantações e na seca. Podemos notar que na seca, ela teve um aumento significativo, onde melhorou a plantação e por causa do que as FMAs associaram um mecanismo de adaptação, fazendo com que elas conseguissem pegar mais nutrientes dos solos e se adaptassem ao tempo de seca. O agodoeiro, Glospium isto, é uma cultura de crescimento inicial lento. As raízes são superficiais e também ele tem tolerância à seca. O estresse hídrico pode trazer prejuízos à cultura dessa plantação. Um meio propício para a erosão e a degradação do solo também. Já com a utilização dos FMAs como ferramenta, ela permite contribuir para a superação desses estresses nutricionais e hídricos, aumenta a competição e a maior tolerância à deficiência hídrica. É uma espécie que depende muito das micorrizas para aumentar sua produção, porque ela vai ter uma competição e conseguir água em cantos que o solo está degradado por erosão ou algo do tipo. Já o feijoeiro comum, Pássia vulgaris, é a terceira leguminosa mais cultivada no planeta. O cultivo tem enfrentado problemas nas regiões produtoras, resultando em uma baixa produtividade por causa das tecnologias rudimentares utilizadas no manejo, variações climáticas, estresses bióticos e abióticos e no esgotamento progressivo da fertilidade do solo. Utilizando as FMAs, ela pode permitir que melhore o desenvolvimento de plantações, superação dos estresses abióticos e bióticos e melhoramento do aproveitamento de recursos do solo e menor dependência de entradas de energia do sistema. E também ela não vai depender tanto de fertilizantes, como tem usado em muitas plantações. Ó, como podemos ver aqui nessa imagem desse feijãozinho aqui, ó. Aqui na fase de crescimento e aqui ela já com as micorrizas. Como o crescimento fica mais bonito e aumenta a produção. O milho, Zea mais, é uma planta anual, robusta e ereta. As lavouras que utilizam alto nível tecnológico e muitos insumos agrícolas, como os fertilizantes e venenos para matar as pragas. O plantio é dividido em duas épocas, no tempo chuvoso e outro depois da soja. Depois, como a plantação, tem muitas plantações nesse local, causa uma erosão do solo e causada também pelos insumos agrícolas, prejudica a produção. Aí, como ela é uma planta reconhecida como boa hospedeira,
Os FMAs fazem muitas associações com elas, porque ela tem um amplo sistema radicular que ajuda os FMAs a conseguir nutrientes, ajuda na capacidade fotossintética da planta e ajuda a conseguir uma elevada demanda de fósforo. Uma cultura que tem influências das FMAs para melhorar a produção. A soja. Glycine max é uma cultura de importância global pelo alto nível de proteína e óleo. É uma cultura que se destaca não pela sua dependência de nitrogênio, entretanto, o processo de FBN tem um alto custo energético na planta, fazendo ela ter uma maior dependência de fósforo. Como ela tem essa dependência de fósforo, quando ela tem a presença de FMAs, quando ela se associa às raízes das plantas, isso pode contribuir para essa dependência de fósforo para suprir a demanda para a planta, que é suprida por meio de simbiose, proporcionando menor dependência dos insumos agrícolas. Aqui podemos ver uma raiz da soja com os FMAs. Atividades microrrízicas ambientais. Os FMAs apresentam importância ecológica e econômica. A utilização de técnicas de fungos microrrízicos arbusculares em ambientes nativos degradados são muito comuns, porque permite a restauração ecológica e o estabelecimento de plantas hospedeiras em solos degradados e melhora a qualidade da saúde do solo e o da planta. A ocorrência de FMAs em ecossistemas no Brasil ainda é pouco escassa, não tem muito estudo sobre eles. Os fungos microrrízicos podem ser considerados canais de drenagem de carbono da atmosfera para o solo, via planta por terem acesso direto à fonte de carbono da planta. Eles estão envolvidos na conservação, armazenamento e ciclagem de nutrientes em ecossistemas florestais, como no eucalipto. O eucalipto tem grande importância no Brasil, porque ele é capaz de formar associações com microrrízicas arbusculares e também com ectomicrorrízicas, que isso desenvolve as plantações de eucalipto. Já o pinheiro, Pinus spes, é uma árvore de importância comercial para o Brasil, totalizando 25,2% das áreas de reflorestamento nacional. E com isso, essas espécies se desenvolvem muito em terrenos pobres em nutrientes, sem adição de adubos e com baixas produções. O cultivo de pinheiro do Brasil depende dos FMAs, para garantir tanto a sobrevivência como o crescimento das mudas, e promover o ganho da produção e aumento da oferta de demanda da madeira, porque com a associação essa planta vai crescer mais. Os FMAs são importantes também para o aumento da tolerância das plantas sobre metais pesados já existentes em solos contaminados, são capazes de reter esses metais pesados nas raízes, transbordando a translocação para a parte aérea. Os FMAs também reestabelecem a vegetação em ecossistemas frágeis e degradados, ajuda na conservação da biodiversidade de plantas e no funcionamento do ecossistema, assegurando a sustentabilidade do processo de restauração. As microrrízicas são fungos com enormes possibilidades para a exploração comercial, visando aumentar a produção de madeira, fibras e alimentos e reduzir o custo financeiro em plantações e o impacto dos sistemas modernos de produção sobre o meio ambiente. Referências: